Como bom amante de música eletrônica, eu tenho observado com certo interesse todas as mudanças que vêm ocorrendo nas composições musicais das últimas décadas. E uma tendência que se destaca bastante é a crescente brevidade nas músicas, com letras cada vez mais simples e, de certa forma, mais apelativas também. Neste vídeo vou fazer um exercício de argumentação para tentar deixar mais claro o porquê que essa mudança tem ocorrido e também procurar explorar algumas das razões pela qual as pessoas gostam ou não gostam dessa música mais moderna. Vivemos na era digital. A informação flui tão rapidamente quanto a atenção das pessoas consegue se dar conta, e isso torna a atenção das pessoas um recurso extremamente valioso. A música não está imune dessa realidade. Com a ascensão das plataformas de streaming e das redes sociais, os artistas enfrentam a pressão constante de criar conteúdos que se encaixem nesses pequenos intervalos curtos de atenção das pessoas. Ou seja, músicas mais curtas se encaixam melhor nesses momentos curtos que as redes sociais têm popularizado com tanta frequência. Isso pode ser parte da explicação da popularidade de músicas cada vez mais curtas. Mas o que explicaria a parte da simplicidade nas letras? Bom, a gente pode falar um pouco de inclusão nesse tópico. A simplicidade nas letras e nas melodias também pode tornar a música mais acessível ao público mais amplo. Quando as músicas são fáceis de entender, cantar junto, têm refrões curtos que não demoram muito para se decorar, elas podem atrair um público muito diversificado, incluindo, por exemplo, pessoas que não falam necessariamente o idioma que a música está sendo cantada. Isso, por exemplo, explicaria muito da popularização de muitos funks com letras explícitas sendo tocados em casamentos internacionais ou em eventos de moda, como tem aparecido em alguns memes pela internet. Mas, de certa forma, é uma coisa positiva, afinal você está gerando inclusão através da música, tornando a música um objeto de apreciação mais massivo, ou seja, tornando ela de fato mais acessível. Porém, por outro lado, a simplicidade pode ser vista também como uma busca de autenticidade. Muitos artistas estão adotando uma abordagem mais direta em suas músicas, transmitindo emoções e histórias de forma mais crua e sem adorno, sabe? Isso pode criar uma conexão mais profunda com os ouvintes, pois letras mais simples, porém mais diretas, podem refletir diretamente experiências humanas que são mais universais. Mas é claro que quando a gente fala de explicitude de letras, a gente tem uma grande gama de possibilidades. A gente não está falando só de alguém que está falando da criminalidade que convive no dia a dia, ou de uma letra com cunho sexual apelativo, ou mesmo de algo que é tão simples e cotidiano como tomar banho ou bater o dedinho na quina. Mas isso gera um problema, que é a polarização dos gostos. Aqui que é a parte complicada, porque nem todos gostam da música mais moderna, com suas letras curtas e simplificadas. Algumas pessoas argumentariam que essa tendência está levando à homogeneização da música, onde todas as canções começam a parecer idênticas. Músicas mais longas, com estruturas mais complexas, são muitas vezes apreciadas por sua complexidade e profundidade. E a falta disso pode ser decepcionante para alguns dos ouvintes. Porém, de novo, a gente está falando de polarização nesse caso. Então essa variedade de gostos e alguns dos argumentos que são apresentados contra ou a favor dessas circunstâncias acabam sendo mais de cunho de opinião do que necessariamente de estudos. É claro que quando a gente fala de muitos estudos sociais, a música tem a tendência a influenciar direta e indiretamente no seu comportamento. Como já foi comprovado, por exemplo, que pessoas que tendem a ouvir músicas mais agressivas acabam se tornando mais agressivos em comportamentos do dia a dia do que pessoas que tendem a ouvir músicas mais calmas. Daí vem aquela máxima que diz que crianças que escutam música clássica se tornam mais inteligentes. Obviamente que isso não é um fato empírico comprovado, porém, de fato, ambientes mais calmos, no qual normalmente se escuta esse tipo de música, tendem sim a ajudar na tranquilidade e no desenvolvimento mais pacífico de uma criança, por exemplo. Porém, eu insisto em enfatizar que isso são questões de cunho pessoal, porque quando você está numa festa, por exemplo, e você não está ali para apreciar a música, mas sim simplesmente para ter um rolê social, como dizem por aí, muitas vezes uma música mais digerível e mais fácil de se engajar de forma rápida com todo mundo que está ao seu redor é de fato a melhor pedida. Ainda que existam eventos no qual a música mais erudita ou mesmo a música mais complexa é sim apreciada, grande parte das pessoas quando vai para esses eventos está a fim de esquecer os problemas do dia a dia e não colocar a cabeça para trabalhar e ficar pensando em todas as mazelas e nuances que existem em letras e melodias articuladas, ou mesmo ficar digerindo músicas cuja dinâmica é tão expressiva que pode fazer você ficar com sono em algum momento e depois te dar um susto, como em alguns casos em alguns concertos de música clássica. Mas é claro que, mais uma vez, eu enfatizo que isso são questões de diversidade de opinião
E isso é uma coisa positiva. Afinal, se a gente tem opiniões diferentes, a gente tem mercado para opiniões diferentes. Logo, existe um tipo de apreciador para cada tipo de criador de música. Então eu, por exemplo, como um produtor de música, enfatizo que a diversidade musical é uma coisa muito boa. Porém, reconheço o espaço para reflexão de que talvez esse pacote que nós tenhamos que fazer do músico de hoje em dia, que é obrigado a fazer músicas que encaixem no Reels, TikTok ou Shorts, e que tenha um refrão que seja muito chiclete, simples e que fale de coisas do dia a dia, não necessariamente se adequa ao tipo de coisa que eu produzo. E pode, às vezes, dificultar um pouco da absorção desse tipo de artista que gosta de produzir uma coisa um pouco mais complexa num meio mais diversificado e pluricultural como as músicas que estão mais em alta no momento, que em sua maioria são músicas que são muito mais fáceis de digerir. Mas a música é uma forma de arte em constante evolução. Seja por causa de avanços tecnológicos, como nós temos no caso de muitas músicas eletrônicas que só surgiram como gêneros depois que certos equipamentos se tornaram aptos a serem vendidos em massa, indo até os limites do que a cultura é capaz de considerar aceitável e regular como novo padrão de sociedade. Ou seja, a música responde às necessidades culturais ao mesmo passo que acompanha o ritmo com que as coisas têm evoluído, o que significa que a evolução natural da música é que ela acompanhe o desenrolar da sociedade como um todo. E nós vivemos em uma época, como eu disse no começo desse vídeo, em que tudo é muito rápido. Então é natural que as músicas se tornem mais curtas para serem consumidas também mais rapidamente. Porém, ao mesmo passo, como amante de música de forma geral, eu valorizo ambos os tipos de formato. Tanto as músicas que requerem uma certa apreciação, que são um pouco mais profundas, densas, demoradas e longas, né, se desenvolvem ali de uma forma mais lenta para ouvir em momentos de meditação ou em momentos de pensamento. Eu sou uma daquelas poucas pessoas que para de vez em quando para ouvir música e não usa a música apenas como complemento de todas as outras atividades do dia a dia. Porém, ao mesmo passo, eu vejo a importância dessa diversidade e dessa música mais mastigada que nós temos hoje em dia. Afinal, inclusão social é a palavra quando se fala desse tipo de conteúdo. Obviamente que eu não estou aqui para aplicar nenhum juízo de valor sobre a qualidade de determinados tipos de produção ou até mesmo sobre o tipo de mensagem que esse tipo de música carrega, mas sim para apresentar para vocês uma reflexão sobre como de fato a sociedade como um todo influencia no tipo de música que é gerada por causa do tipo de música que ela consome. Assim como a tecnologia limita ou impulsiona ou acelera, se você quiser chamar, o desenrolar desse tipo de música. Se não fossem as redes sociais e o formato de vídeos curtos ter se popularizado tanto, talvez as músicas que fazem sucesso hoje não teriam tanta difusão e talvez nós tivéssemos um movimento musical vindo por outra vertente completamente diferente. Não tem como saber, eu não sou futurólogo, mas se você tem uma opinião sobre isso, que tem algo a acrescentar ao assunto, por favor, fique à vontade em usar a seção de comentários desse vídeo para compartilhar a sua visão sobre as músicas de hoje em dia e talvez acrescentar mais a discussão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal aqui, deixa o seu like se você gostou do vídeo e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui onde eu falo por que as pessoas gostam de música eletrônica, que pode também acrescentar aí na sua linha de raciocínio sobre as músicas de hoje em dia. Mas se o que você quer realmente é saber como que as músicas vão parar no Spotify, independente do gênero, você pode dar uma olhada nesse outro vídeo aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.